O final de semana do Natal reservou algumas surpresas no mercado de transferências para o Colorado. Jean Lucas tem um negócio atravessado pelo Bahia, do Grupo City, e agora o Internacional pode perder o volante do Santos. E agora, como é que fica um erro de Alessandro Barcelos ao longo da temporada, ou quem sabe até mesmo no finalzinho de 2023, projetando 2024? Cadê Elusmar e Borré, que começa já a entrar no noticiário argentino quanto à possibilidade de jogar no Brasil? A gente vai falar sobre tudo isso e vai ser agora. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar aí as informações do nosso clube nessa terça-feira, dia 26 de dezembro. E óbvio, né, que a gente vai falar de Jean Lucas, a gente vai falar de Borré, a gente vai falar de alguns bastidores a respeito da janela de transferências do Internacional e questões também de mercado. Por isso que eu sempre te falo, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ó, ativa a notificação e deixa teu like, que ajuda pra caramba o meu trabalho. Não te esquece que a minha parceira aqui no canal é a KTO, e eu falo sempre para a parceria de KTO.com. Vai lá, faz o teu primeiro cadastro, né? Faz o teu cadastro e no teu primeiro depósito tu vai ganhar 20% de bônus se tu usar o cupom Ernest lá na KTO. É o sueco te dando essa grana para tu aprender como é que funciona o sistema e aí vem te divertir, porque KTO é onde a diversão acontece. Vamos falar o seguinte, tá? Eu vou começar com o Jean Lucas, depois eu quero falar do Elusmar, depois eu quero falar de um erro do Alessandro Barcelos que já é falado internamente, tá? Tudo engloba o mesmo assunto. O Jean Lucas, ele estava fechado com o Internacional em termos de salários, em termos de tempo de contrato, né? 1 ano, empréstimo com passe fixado, o Inter pagando o salário que o Santos não consegue pagar hoje por estar na segunda divisão, tudo aquilo que a gente já falou em outros conteúdos, beleza? Acontece que o Botafogo tentou pegar o jogador, não conseguiu porque o Santos chegou e botou uma quantia alta demais. Agora o Bahia se fala que está em cima do jogador, está em cima, na verdade, nem só do jogador, está, né? Indo no Santos para fichar o jogador. Seria na casa, a proposta na casa dos 6 a 8 milhões de euros. E por que eu estou botando esses números? Porque lá na Bahia falam um número, aqui nos bastidores do negócio do Inter me fala um outro, e daqui a pouco, né, tem um monte de números. Mas enfim, o Bahia, o Grupo City, vem para comprar Jean Lucas e não mais pegar emprestado. Logo, o Santos é óbvio que vai vender, né? O Santos estava fazendo um negócio de empréstimo, quando poderia ganhar um dinheiro lá na frente se o Inter comprasse o jogador. E aí agora, então, está vendendo o jogador para o Grupo City. Já, óbvio que vai ganhar o dinheiro agora, e aí ajuda na questão financeira, na questão da segunda divisão. O Santos, que só tem o Paulistão para jogar e o Campeonato Brasileiro da Série B, não está em Sul-Americana, não está em Copa do Brasil, não vai ter receitas a receber, tá? Até aí tudo bem. Tu pode chegar e dizer o seguinte: Ernest, mas então a gente podia pegar e fazer um empréstimo com um passe fixado, pagando uma parte agora e negociando o restante lá no final do ano? Sim, pode. Tanto que o Inter não saiu do negócio ainda. O Inter ainda não saiu do negócio por Jean Lucas. Muito pelo contrário. Agora os próximos dias vão dar novos ingredientes. Eu falei esses dias para vocês aqui que o Santos estava demorando justamente porque estava buscando um comprador. Já tinha falado para vocês, inclusive, da frase que eu ouvi de uma pessoa, lembra? O Santos muda de ideia a cada dia, no sentido da negociação. O jogador quer, inclusive, vir para o Internacional. Pessoas próximas do jogador afirmaram para pessoas do Internacional que ele quer jogar com o Kudê. Ele acredita que ele pode recuperar o futebol que ele tem com o Kudê. Não foi bem esse ano. Inclusive, muitas questões de bastidor, né? Muitas questões extra-campo. E por isso, até mesmo dentro do Inter, já se sabe o cuidadinho que vai ter que ter com ele, né? Em termos aí de problemas fora do campo. O Inter perdeu o Jean Lucas, ainda não é garantido. O Inter vai perder Jean Lucas? Tem possibilidade.
Tem possibilidade, justamente pelo fato esse que eu estou contando para vocês, beleza? Daí tem dois poréns. Primeiro, cadê o Elusmar? Muita gente me perguntou nos bastidores, na DM, né? Ernest, e cadê o Elusmar para botar dinheiro e a gente pegar e fichar o cara, para a gente pegar e contratar o Borrell, contratar outros caras? Eles falaram na campanha. Gente, primeiro de tudo, a gente tem que botar o que é. O Elusmar não vai botar dinheiro no clube. A estilo do Sonda, por exemplo, como o Roberto Melo falava. O Elusmar vai fazer parte do fundo de investidores que o Inter está organizando para o primeiro semestre agora de 2024, para ser lançado no primeiro semestre de 2024, para que esses investidores coloquem um aporte e este aporte quite dívidas e juros bancários. Esses juros bancários e essas dívidas que estão sendo reduzidas vão servir para ter capital e fichar jogadores, ou pagar salários, ou acrescer qualidade no grupo do Cudê. Em nenhum momento o Alessandro Barcelos falou sobre isso. E aí tu vai chegar, eu tenho certeza que vai ter. Ernest, tá passando pano. Cara, eu tô te explicando. Eu tô te explicando o que foi, inclusive, falado numa entrevista no Vozes do Gigante. Eu fiz uma entrevista com o Dalton Schmidt Jr., e ele explicou direitinho como funcionaria esse fundo, que inclusive vai dar dinheiro de volta para os investidores. O cara vai lá, vai botar lá, sei lá, 50 milhões, ele vai receber os 50 milhões de volta em um payback de 5 anos, mais juros, é óbvio, mas esses juros menores que os juros do mercado. Então, eu estou tentando te explicar para tu te ligar que, a ansiedade por dinheiro do Elusmar, ela não existe. Ela está equivocada se tu está tentando pensar nesse sentido. E até mesmo para tu entender do porquê que o Internacional só vai botar 9 milhões de euros na janela agora, dita pelo presidente Alessandro Barcelos. E aqui o outro ponto que eu queria falar com vocês. Internamente se diz que o Alessandro Barcelos errou ao declarar ao mercado que tinha ou que tem 9 milhões de euros para gastar. Porque o que acontece? Se sabe que tem o dinheiro da Liga e já se projeta então 9 milhões de euros para gastar. É óbvio que o mercado não vai pechinchar com o Inter. É óbvio que o mercado não vai negociar valores menores. Muito pelo contrário. Olha só, vocês têm dinheiro aí, para que eu vou pegar e vou diminuir essa pedida que eu estou fazendo aqui para vocês? Tu me falaste que tu tem dinheiro, tu falou na Bandeirantes, tu falou na Rádio Gaúcha, tu falou em outros momentos. Só que a grande questão é que o Inter precisava dar uma resposta ao seu torcedor. É isso que o Alessandro Barcelos e seus pares eles falam quando questionados nesse sentido. Pô, tu errou, né? Tu rateou de chegar e dizer que tu tinha 9 milhões para investir. E aí ele disse, mas eu precisava dizer para o torcedor que votou em mim o que eu ia fazer para justamente ser cobrado. Tanto que ele fala isso da Bandeirantes, né? Ele diz, nós vamos botar 8, 9 milhões agora na janela e me cobra. Ele fala isso no microfone, ou seja, ele assume um compromisso com o mercado e ao mesmo tempo ele assume um compromisso com o torcedor. E até um dos motivos que eu estou, entre aspas, tranquilo, porque ele foi no microfone falar isso. Ninguém que não tem coisas engatilhadas ou com a expectativa de sim, botar dinheiro no clube, 8 milhões de euros, vai falar isso no microfone. Imagina, ele vai se queimar com 3 meses de mandato. O Magrão fez o mesmo no Voz do Gigante. Nós vamos ter um time agora no meio do ano, no início do ano, e não no meio do ano. Então, por isso que eu estou, entre aspas, mais uma vez, calmo. Principalmente porque tem a questão agora do Borré. E cada vez mais a novela vai parecendo chegar ao fim. Na Argentina, já começam a repercutir a possibilidade de ele jogar no Internacional. Noticiam, claro, as ofertas do Inter, em termos de valores salariais, em termos de valores pro Frankfurt, falam e usam também a Europa, né, como uma fonte, né, jornais de lá e tudo mais, mas ao mesmo tempo, setoristas argentinos de River Plate, que é onde ele jogou,
né, começam a noticiar isso, por conta dos bastidores que tem, pela ligação que tem com o jogador, com o Borré e tudo mais. Então, as coisas aos poucos, elas vão ficando cada vez mais elucidadas. O João Batista Filho, que foi quem noticiou a primeira vez sobre isso, ele fala abertamente também o seguinte: as coisas estão evoluindo cada vez mais. O Bremen já sabe que vai ter que devolver o jogador, só que depois de janeiro, depois do dia 1º de janeiro, porque daí abre novamente a janela e o Frankfurt vai pegar outro jogador. O Bremen, desculpa, vai pegar outro jogador no lugar do Borré. O Internacional conversa com o Frankfurt para ver já a questão de valores e quanto vai ser parcelado ou quanto vai ser à vista para ter o Borré. Conversam com o jogador também para ver as questões de contrato, burocracia e tudo mais. As partes dentro do Internacional estão cada vez mais otimistas de que sim, o negócio vai ser fechado. E aqui, aí, como a gente está tendo agora o Santos atravessando, eu vou dizer para vocês que cada vez mais eu me apego naquela informação de que haveria, de repente, uma carta de intenção do Frankfurt para assinar com o Internacional ou do próprio jogador, alguma coisa assim. Porque o Inter estaria muito tranquilo nesse sentido. Claro, não no sentido da negociação como toda, porque ela é milionária. Mas o fato de não chegar ninguém lá e aportar um valor acima ou um valor maior para o jogador e tirá-lo do Internacional, da possibilidade de tirá-lo do Internacional. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Vamos lá, tem muita coisa pra gente falar do Inter nessa semana ainda de 2023. A última semana do ano. Tomara que a gente tenha alguma novidade aí na questão de reforços do Internacional. Valeu, tamo junto, tchau!